O melhor hospital é a igreja. O melhor remédio é a fé em Deus, que pode estar dentro do seu coração. E o melhor médico é Jesus Cristo. O caso que eu vou te contar hoje é de um homem do coração ruim, do coração duro, um fazendeiro, e do seu empregado, que era um homem simples, um homem pouco letrado, mas tinha uma fé em Deus muito grande. E havia essas duas diferenças enormes entre aqueles dois homens. O fazendeiro, muito rico, do coração muito ruim, e era ateu, não acreditava em Deus. O empregado, um sujeito simples, de pé no chão, pobre, e com uma fé extraordinária. E assim é que vai desenvolver o caos de hoje para vocês. Você deve estar achando estranho que geralmente eu estou no pé do fogo, aqui esquentando o fogo. Rapaz, mas aqui em Brasília está um frio lascado e eu não senti o fogo. Aí eu resolvi contar o caos aqui dentro de casa mesmo. Mas tá no espírito de natureza. Você está escutando a siriema de cá, tem uns barulhos para cá, não é mesmo? Pois então, esse caos sucedeu da seguinte maneira. Esse fazendeiro, muito rico, de coração ruim e sem fé, tinha um empregado, o seu Benedito, um homem de coração bom, de muita fé, mas, claro, muito pobre, e era humilhada naquela fazenda. Mas tinha que cumprir o seu dever, porque o pouquinho que ele ganhava era o sustento dele, da sua mulher e dos seus 3 filhos. Pois bem, numa noite, o menino mais novo, o seu Benedito, o caseiro, arrumou uma dor de cabeça, depois arrumou uma dor no peito e foi ficando com os lábios escuros e já querendo perder a respiração, e seu Benedito desesperado, sem saber o que fazer. Decidiu, jogou o menino nas costas, não era muito longe, correu lá na sede da fazenda. Mesmo imaginando que o fazendeiro não ia ajudar ele, que o fazendeiro era ruim. Como já era tarde da noite, ele chamou o fazendeiro, certamente achando que era por um motivo favorável a ele, como por exemplo uma vaca que está enganchada na cerca, uma vaca que caiu no buraco, um boi que está doente. Quando a cachorrada do fazendeiro latiu, o fazendeiro levantou meio nervoso e foi atender seu Benedito. Aí seu Benedito explicou a situação. Ó, meu filho está aqui, como o senhor está vendo, está passando mal, já está quase perdendo aí a respiração, ele está mesmo aí nas últimas horas, eu precisava do senhor pegar o seu jipe aí, dar um jeito de levar nós para a cidade, porque meu filho não vai escapar se não for levado ao hospital. O fazendeiro, do coração duro e que não tinha fé, não acreditava em Deus, disse com todas as letras ao seu Benedito: não, nada disso. Cadê aquele seu Deus? Aquele seu santo que você veio chamando aí, aquele seu tal de Jesus, que resolve tudo, que cura tudo, que resolve todos os seus problemas. Fala com eles. Eu não vou sair de noite, de madrugada, com jipe para socorrer ninguém, não. Você chama um desses santos seu aí, dá o seu jeito aí. Talvez amanhã de manhã, depois que eu tirar o leite, se ele não tiver morrido ou não tiver melhorado, eu posso pensar em mandar o empregado ou eu com o jipe levar você lá na cidade, no hospital. Mas por enquanto você se vira com esses teus deuses, com esse teu santo, com essa tua fé aí que tu tem. E vai embora que eu preciso dormir, que amanhã as obrigações começam de madrugada. E outra coisa, você deixa esse menino lá com sua mulher cuidando e vem cuidar da obrigação, vem ajudar a tirar o leite. Seu Benedito doeu o coração, mas fazer o quê, né? Pegou o caminho de volta para casa, com o coração cheio de dor,
mas cheio de fé. E foi falando com Deus no caminho: ó Senhor, realmente não tem outro jeito. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder meu filho. Chegou na casa dele com o menino, falou com a esposa: ó, não teve jeito. Só Deus mesmo para curar nosso filho. Pegar lá suas imagens de santo, acender uma vela. Os dois botou o joelho no chão. Eles não tinham assim muito conhecimento, mas do jeito deles, né? Eles sabiam mal rezar um Pai Nosso com Ave Maria. Aí rezaram ali um terço, foi pedindo a Deus, acendendo a vela. O que eles falavam, devido à sua simplicidade, não conseguia expressar o tamanho da fé que eles tinham no coração que Deus ia curar aquela criança. E assim aconteceu. Logo o menino dormiu e acordou praticamente sem mais nada. Já levantou, já tomou o café, já comeu uma coisinha, né? E já queria ir brincar. Já estava curado a criança. Ele voltou lá para o fazendeiro cedo, chegou lá, alegre, sorrindo. O fazendeiro do coração duro disse: ué, ontem você estava chorando com o menino quase morrendo, agora você está rindo? E aí? A criança morreu, se salvou? O seu Deus, o seu santo conseguiu resolver seu problema? Seu Benedito sorriu, deu uma mordida no cigarro e disse: sim, eles me ajudaram. Meu menino está lá brincando já está correndo lá no quintal, já está brincando, o problema foi resolvido. O fazendeiro resmungou, continuou a vida ali normalmente, né? Seu Benedito, com a sua humildade, trabalhando, e ele sempre esturrando, e sempre que surgiu uma oportunidade, ele dizia a seu Benedito e aos outros empregados que tinha fé em Deus, que expressava fé em Deus: se vira com seu Deus para lá, moço, ajeita lá com Jesus, com seu santo, com seus deuses. O negócio meu aqui é o dinheiro. Vocês trabalham e eu pago e vocês resolvem os seus problemas. Cada cachorro com as suas pulgas. O meu Deus que vocês falam aí é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha fazenda e meu gado, que eu resolvo tudo. Pois bem, o fazendeiro também tinha filhos, né? E um dia o seu filho caçula foi picado por uma cobra cascavel, enquanto estava lá nos pés de laranja, lá no quintal, no pomar. Um cascavel mordeu lá o pé do menino do fazendeiro ateu. O fazendeiro jogou o menino no jipe e rompeu para a cidade. Deixou seu Benedito e os outros empregados lá tomando conta da fazenda. Aí passou um dia, passou dois, o fazendeiro não voltou. No terceiro dia chegou o fazendeiro, muito triste, chorando. A esposa tinha ficado lá no hospital com o menino. E o fazendeiro chamou seu Benedito num canto e disse: seu Benedito, fala para mim um negócio. Eu nunca acreditei e nunca acredito. Negócio de santo, negócio de Jesus, negócio de Deus, não. Mas o senhor aquele dia conseguiu curar seu menino. Como é que eu faço? Quanto que eu tenho que pagar para esses santos seus, para esses deuses seus aí, para curar meu filho? Meu filho está no hospital lá, né, já desenganado. Nós demorou chegar, o veneno espalhou. Ele está vivendo lá à custa de maquinário, está na UTI lá. E o médico já falou para nós que 99% que nós vai perder o nosso menino. E até disse a mim que só Deus poderia salvar meu filho, que os médicos, o hospital, os remédios não ia dar conta. Aí eu lembrei do senhor, você falou naquele negócio de Deus curou seu filho. Quanto que eu tenho que pagar, quantos boi que eu tenho que dar aí pro senhor, pro seu Deus, pro seu santo, para nós salvar meu filho? Aí seu Benedito mordeu no cigarro novamente, respirou fundo e disse ao fazendeiro: ó, é o seguinte, o remédio não lhe custa nada. O remédio está dentro do senhor. O remédio está no seu coração.
Eu tenho certeza que no fundo do coração do Senhor, por mais que o Senhor seja ruim, que o Senhor seja maldoso, que o Senhor não acredita em Deus, que o Senhor não acredita no meu santo, não acredita em Nossa Senhora, em santo nenhum, nem em São Bento. Se o Senhor acreditasse em São Bento, a cobra não tinha mordido seu filho, ou se tivesse mordido ele já teria curado. Mas eu acredito que lá no fundo do seu coração tem um tantinho ainda de fé, ou pelo menos de dúvida se Deus existe ou não. Agora está na hora de você usar esse remédio que está dentro do seu coração e da sua mente. Não precisa de boi, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. É a dose da sua fé que é o remédio para curar seu filho. Se você conseguir gerar uma fé aí maior, uma dosinha maior, ele vai ser curado. Se o senhor não conseguir, infelizmente, ele deve ser morto, como avisou lá os médicos. O fazendeiro respirou fundo, olhou para cima e disse: o meu gado, a minha fazenda e tudo que eu tenho não vale o meu filho. Então, pelo meu filho, eu faria qualquer coisa. Eu vou aceitar o senhor aí. O que é que eu tenho que fazer? Ele falou: vamos lá para casa que eu vou ensinar o senhor. Levou o fazendeiro lá para casa dele, naquele altarzinho lá, bem simplesinho de madeira, aquele oratório de cachutinho com as imagens dos santos, né, com a imagem de São Bento, os outros santos. Ele botou lá em cima da mesa, acendeu 2 velas, chamou a mulher dele, ajoelhou ele de um lado, a mulher do outro, o fazendeiro ajoelhou no meio. E o fazendeiro não sabia nem por onde começar uma reza, né? Não tinha a mínima ideia do que era rezar, né? Do que era ter uma conversa com Deus. Aí o fazendeiro disse: eu não sei rezar, eu não sei fazer nada, eu não sei. Repetiu o seu Benedito: o senhor só precisa usar o seu coração e a sua mente e fixar a sua fé em Deus. Os pedidos nós vamos fazer. Nós vamos fazer o pedido, mas Deus vai estar assuntando mesmo é o seu coração, a sua mente, para ver realmente se a sua fé está mais ou menos compatível, do mesmo tamanho, da mesma medida do milagre que o senhor precisa. Portanto, resumindo, sou fazendeiro, o remédio do seu filho está na sua mente, no seu coração, nas suas mãos. Agora está na hora do senhor fazer a aplicação do único remédio que vai curar seu filho, que é a fé e a oração. E ali eles rezaram fervorosamente, né? Sou Benedito, mas a esposa humilde, né? Sabia as orações, poucas orações ali, né? Um Pai Nosso, Ave Maria, rezaram um terço, as velas acesas, ficaram ali horas e horas rezando, fazendo as orações e suplicando a Deus e a todos os santos que operasse o milagre, que ajudasse a curar aquela criança, que perdoasse os pecados do pai dele, ajudasse a salvar aquela criança, porque ela não tinha culpa, ela era inocente apesar do pai não acreditar em Deus. Perdoai os pecados, e fizeram aquelas ações do jeito simplório deles lá, que é mais ou menos desse jeito que eu estou falando aqui, que a minha fé é grande, mas o meu conhecimento é mais ou menos do tamanho do conhecimento do seu Benedito, né? Queira eu ter a fé tão grande como a dele, né? E isso se ficaram horas e horas em orações. O fazendeiro acabou conseguindo trazer um pouco de fé, né, para o coração, e acreditou, até porque ele via que não tinha outro caminho. Se ele não foi pelo amor, ele foi pela dor. Terminou as orações, o fazendeiro foi embora para casa pensando naquilo. Se esse Deus, esse tal de Deus, esse tal de Jesus, esses santos aí, essa tal de Nossa Senhora, São Francisco, São João Batista, São Bento, realmente me ajudar, eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu vou procurar uma igreja católica, eu vou frequentar. Como eu sei ler,
eu vou ler a respeito desse santo, ler essa tal de Bíblia que eles falam, eu realmente vou acreditar se meu filho se salvar. Ele meio que desafiou, Deus meio que desafiou as forças divinas, sabe? Mas como Deus é do bem, né? Chegou na casa dele, ele com aquilo no coração, com aquela fé no coração, com aquela esperança, né? De vez em quando pairava a dúvida, né? Que o companheirinho dele era o demônio, que ele não tinha fé, né? Soprando na orelha dele que Deus não existia, que aquilo não ia dar certo. Ele foi para a cidade, chegou no hospital com aquela fé, com aquela garantia que o milagre iria acontecer, né? Mesmo de vez em quando o capeta dando uma sopradinha na orelha dele. Quando ele chegou no hospital, o menino já estava com a melhora ali de mais de 50%, 60%, e os médicos disseram, ó, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre com o seu filho. Ele vai se salvar. Ele já está se alimentando, já está sentando na cama, já está conversando. Os órgãos dele, vitais, que estava quase parando, já voltou a funcionar. Seu menino está salvo, viu? Antes dele entrar no quarto do menino, o médico já tinha falado isso para ele. Quando ele chegou na porta do quarto, ele viu o menino sentado na cama, ele não aguentou. Ele abraçou o filho, botou os dois joelhos no chão e agradeceu novamente, repetiu alguma daquelas rezas que o seu Benedito tinha feito para ele, e a partir desse dia ele se tornou um novo homem. Ele passou a acreditar em Deus, passou a ser mais maleável com seus empregados, inclusive com o seu Benedito, e passou a ser um novo homem. Aquele fazendeiro bruto que não acreditava em Deus, que xingava, que esturrava, morreu. Em vez do filho dele morrer, foi aquele homem que morreu, ficou só a casca, só a carne, e nasceu um outro homem dentro daquele corpo. Ninguém mais reconheceu o fazendeiro bruto e ficou de exemplo, ficou de história, ficou de caos, né, para ser contado e recontado, como eu estou fazendo aqui, como eu ouvi lá dos meus tios, dos meus avós, dos meus antigos viajantes que contavam esse caos. Tem uma dupla que gravou uma música mais ou menos no sentido dessa moda. Eu até procurei aqui pelas internet para ver se eu encontrava e não encontrei. Mas eu já ouvi uma música caipira, música de viola, contando esse caos. Não com todos esses detalhes que eu contei, mas essa história é tão verdadeira que tem uma dupla sertaneja caipira aí, que em algum tempo gravou uma moda falando dessa história do fazendeiro ateu e do seu caseiro humilde, um grande fé, que era o seu Benedito. Se você gostou do caos, você espalha para os seus parentes, para os seus amigos, e assim a cultura do caos caipira vai rompendo o Brasil lá fora. Ora galopeia, ora troteia, ora vai só num viajeirinho mesmo, mas ela tá rompendo, tá andando, né? Mostrando para os mais jovens como que era a nossa vida no passado, entretendo aqueles mais velhos, que é da minha idade, 60, 70 e 100 anos, né? Se você ficou do pispim do caso comigo até agora, eu já te agradeço e peço para você compartilhar, dar um joinha, manda para aqueles seus amigos, que seus parentes que faz tempo que você não vê, que vocês um dia juntos escutou um caos lá no rabo do fogão dos seus mais velhos, tem certeza que ele vai gostar. E se você quiser inserir aqui no nosso canal a propaganda da sua empresa, do seu produto, o pessoal do marketing aí da sua empresa, do seu produto, da propaganda, vai saber como inserir direto lá na plataforma do YouTube. Mas se você quiser entrar em contato direto comigo, meu telefone está aqui embaixo, todo caos, o meu telefone está no primeiro comentário fixado. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Eu posso gravar um vídeo profissional do nosso jeito caipira para o seu produto, para a sua empresa. Eu posso falar durante um caos aí do seu produto, da sua empresa.
Isso vai custar berrequinha para você, meu amigo. Uma coisa eu te falo, se o seu produto, a sua empresa não tiver hoje na internet, principalmente no YouTube, eu falo com você com toda sinceridade, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar os cobres. Antigamente era a televisão, o jornal, o rádio, né? O carro de som na rua, até mesmo o gritador. Mas hoje não, meu amigo. Hoje o seu produto, a sua empresa tem que estar na internet. Que o YouTube aqui onde é que nós está, eu de cá e você de lá, é a plataforma que mais ajunta pessoa no mundo. É a plataforma que tem mais pessoas no mundo inteiro que assiste e que assunta. Então tá aí uma oportunidade para você colocar o seu produto, a sua empresa aqui no nosso canal. Se você acha que o meu jeito caipira não casa bem com o seu produto, não tem problema não, Tem gente aí de outros estilos, com outros nichos, com outros segmentos. Você vai achar um dentro aí do YouTube que vai dar certinho para fazer a propaganda do seu produto. Mas se for eu, só ligar, tá bem aqui, viu? Um grande abraço, toca para frente aí a cultura do caos caipira, espalhando para os seus parentes, para os seus amigos. O cenário hoje, como eu falei, foi um pouco diferente, que eu tô longe, que eu não acendi o fogo. Aqui em Brasília tá um frio danado, e homenageando o milionário José Rico, 2 camisas de novo. Grande abraço, que Deus nos abençoe.